Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Virgínia Machado, especialista em direito do trabalho, e estamos avaliando a situação da mulher, principalmente a gestante, a lactante, diante dessas reformas que foram introduzidas aí e que o próprio governo está vendo que foi um pouco demais no acelerador, está dizendo que vai rever algumas posições por medida provisória, o que eu acho uma coisa complicada, né? Temerário, talvez, né, talvez. Cataldi? Agora, sempre houve aí o discurso de que a Justiça do Trabalho era paternalista, que o equilíbrio era mais pendente para o trabalhador. Eu não vejo isso claramente, não. Não, existe mesmo o princípio de proteção ao trabalhador, porque ele é a parte Mais frágil, né? A parte mais frágil da relação de trabalho. Você não pode comparar o poder de um trabalhador com o de uma grande empresa, por exemplo, de corpo jurídico, de poder econômico. Então, é evidente que é exatamente existia mesmo essa por isso proteção. que eu estou vendo os juízes pulando aí, porque estão vendo que deixar por conta do acordo coletivo ou da convenção coletiva vai ser um pouco difícil, né? E olha só, se houve um acordo, né, uma convenção coletiva determinando um acordo sobre alguma situação ali dentro da empresa ou dos direitos do trabalhador. Se depois o trabalhador se insurge contra isso e vai buscar os seus direitos através de uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho, o que é que o juiz vai poder fazer? Nada. Nada, porque foi um acordo ali. E o pior, acordos, né, e que a gente, na verdade, acha que é muito temerário, são os acordos individuais entre o patrão e o empregado, independente dos acordos coletivos e dos acordos ali entre os sindicatos e empregadores. Então, para que vai servir a Justiça do Trabalho daqui a pouco? Pois é. De repente a gente vai passar, depois de ter tido um avanço, acabando com as juntas de conciliação, estabelecendo varas trabalhistas, a gente vai voltar e vai ficar numa situação bem pior do que... Muitas pessoas, muitos estudiosos, juristas, entendem realmente que está havendo um retrocesso. O governo elaborou e colocou a votação e fez toda a articulação política para que a reforma trabalhista fosse aprovada, né, justificando no sentido de impulsionar a economia, que a CLT estaria defasada, ultrapassada, que estaria emperrando a economia do país. Engessando, talvez. Engessando também, né? Mas será mesmo? Eu acho que as reformas, eu entendo, as reformas teriam que ser realizadas, sim, no sentido de aprimorar, né, de modernizar algumas circunstâncias, mas a abrangência dela foi muito extensa e traz um receio realmente para o trabalhador, que é a parte frágil. Eu tenho a impressão que o aumento da carga tributária é muito mais, né, prejudicial do que qualquer... E nós vemos o seguinte, a reforma trabalhista, que era para impulsionar a economia, foi aprovada. Ok, então subentende-se que a economia será alavancada. E aí vem um aumento na carga de impostos imensos logo depois. Mas espera aí, a reforma trabalhista já não era para resolver o problema da economia? Não, a economia ainda precisa que aumente a carga tributária, né? Aí aumenta a carga tributária, não tem abertura de emprego. Você fala, as tais vagas que vão abrir no mercado de trabalho com esses incentivos. Como é que vai abrir vaga no mercado de trabalho se o empregador passa a pagar mais impostos? Não é verdade. Então, o que era para estimular a geração de empregos está sendo retirado de outro lado com o aumento da carga tributária. Então a gente fala assim, oi? Oi? É verdade. Agora, o que me preocupa mais é essa história de corrigir esse erro grave, né, que foi deixar aberta essa possibilidade da mulher trabalhar em local insalubre, mesmo gestante. Mesmo gestante. Como eu disse, a proposta inicial era um acordo que, se aprovado do texto como foi para o Congresso, com essa questão da mulher gestante poder trabalhar em locais insalubres de mínimo e médio grau, desde que autorizado pelo médico do trabalho,
fosse vetado posteriormente pelo presidente da República quando da sanção, né, o veto presidencial. Então, essa questão teria que ter sido vetada lá, com ele, com Michel Temer. Mas ele não fez isso. Então, eu entendo que já houve aí uma quebra daquele acordo que estávamos todos aguardando. Voltava para a votação do veto e ali a Câmara, o Senado aprimoravam a matéria da forma mais precisa do que realmente por uma medida que possa vir ser lançada, né? Bom, na sua avaliação, então, perde bastante a mulher nesse... Na verdade, a maioria dos direitos fica preservada, né? Essa questão do trabalho em locais insalubres é apenas um dos direitos da mulher que ela tinha de não trabalhar nesses locais. Mas o direito à amamentação, o direito à creche no filho, né, com o filho, o direito, quando ela está na jornada de trabalho e ela voltou, teve o filho, então ela volta, né, do auxílio maternidade, ela tem estabilidade, ela volta para o cargo dela, mas ela tem que amamentar, né, Cataldi? Ela tem o filho, pelo menos até 6 meses. Essa amamentação não foi assegurada? Essa amamentação, na verdade, ela tem o direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos de até meia hora cada um, para amamentar o seu filho. Agora, veja bem, se o filho, a empresa não tem creche no local, mas tem aquele auxílio creche, a creche num outro local. Como é que a mãe vai se deslocar? Pois é. Aí vem aquela questão. Ela poderia, então, fazer um acordo com o seu patrão, com o seu empregador, de sair 1 hora mais cedo. Entendeu? E isso continua, essa proteção na verdade, constitucional para a criança, não é para a mãe. Entendeu? É para a criança. Eu quero agradecer a doutora Virgínia Machado, advogada, trabalhista, especialista no tema, que aqui nos trouxe a oportunidade de refletir com relação a essa matéria tão sensível, né, que foi a introdução de alguns aspectos na legislação trabalhista, alguns dos quais de prejuízo para o trabalhador e principalmente a mulher. Obrigado, doutora, mais uma vez. Eu quero. Volte sempre. Muito obrigada. Com seus esclarecimentos, suas luzes aqui para o nosso telespectador.